Você sabe identificar o verdadeiro dom de línguas? O que é o dom de línguas? É um dom que a gente aprende? É uma dádiva que Deus entrega, que vem espiritualmente? Ou qualquer um pode aprender uma linguagem terrena? O que nós temos a dizer sobre isso? É um assunto bem polêmico. Vou mostrar um vídeo aqui para você entender um pouco sobre esse assunto aqui. Dê uma olhada nisso aqui. Quem é que falou lá o que ele falava no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. Mas é negócio de ai the king, não, não. ai the power. Irmão, Mas é o que tá em evidência. se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar Messi, se eu quiser falar Mahá, e o que fere o sangue da igreja por causa disso, irmão? Muito bem. Ele falou no final assim, o que fere no significado disso? Tem muita coisa envolvida nisso. Primeiro ponto. Primeiro eu quero responder aqui para Miguel Oliveira, com todo respeito ao ministério dele, não conheço esse rapaz pessoalmente, né? Não tenho nenhum tipo de nada contra ele, né? Para mim ele é uma criança, né? Ele tem a idade da minha filha caçula, né? Ele tem 14 anos. Então, o que eu entendo assim? Não só a questão dele, mas muitas questões de muitos pregadores que eu vou abordar aqui nesse vídeo em relação a isso, né? Então, assim, está havendo uma certa implicância com relação à pessoa dele ter subido no altar e ele sentiu o desejo de se expressar em palavras em inglês ali, né? Eu não sei se isso veio no coração dele, né? Ele aprendeu, né, com um outro pregador. Segundo, tem um outro vídeo que mostra que teve um outro pregador, né? Parece ser o pastor dele. E ele repete as palavras, né? The king, the alpha, the power, the best, the man, the fair is mine, né? Então, é uma situação assim, né? Qual é o problema disso aí? Como ele falou, no final ele fala assim, o que isso fere? O que fere é o seguinte, irmão. A pessoa não pode dizer que foi um dom dado pelo Espírito Santo, sendo que muitas das vezes não é, correto? Então, onde é que mora o problema nisso? O problema nessas questões é o seguinte, eu tenho feito outros vídeos aí no meu canal falando sobre isso, tá? Que nós estamos vivendo uma fase do evangelho tão crítica, tão séria, que, claro, nós todos sabemos disso, irmão, que dons espirituais, eles chamam a atenção mesmo, não tem como. Não tem como. Isso é bíblico. Você tem que entender isso. O dom espiritual, ele chama a atenção. E Deus, claro que Deus sabe disso. Deus sabe disso, que dom chama a atenção. Claro que ele sabe. E você acha que o que Jesus fez lá, quando ele andou lá pela Galileia, vamos falar no sentido, porque, não era dom, não. Jesus não era questão de Jesus ter o dom. Jesus, ele tinha todo o poder de Deus ali para cumprir o seu propósito, correto? Mas vamos falar assim, porque o dom atua exatamente aquilo que Jesus fazia. Então, Jesus curava, e aí o que entra na igreja lá, segundo Coríntios capítulo 12 e Coríntios 14? Dom de cura. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, morto. Qual é o dom que opera aí? O dom de maravilhas, correto? Ele curou um cego de nascença, paralítico, dom de maravilhas. Mas também ele curou a sogra de Pedro de uma febre, dom de cura, correto? Então há uma diferenciação, né? Então o dom operou em relação a tudo isso. Jesus revelou, teve revelações? Teve. Jesus revelou para a samaritana lá na beira do poço, correto? Jesus chegou com ela, vai chamar o teu marido para ouvir a mensagem. Ela falou, não tenho marido. Aí Jesus disse, certo bem, tu não tem marido, já tivesse 5 maridos. A mulher tinha sido 5 maridos, ela já estava no 6º. E Jesus ainda disse que o marido que ela tinha nem era dela. Então vamos lá, olha só que situação. Então aquilo foi o que, irmão? Aquilo foi uma revelação. Está na Bíblia, aquilo foi uma revelação. Então quando a Bíblia fala dos dons espirituais, a igreja recebeu os dons espirituais para fazer basicamente aquilo que Jesus fazia. Jesus curava, a igreja também pode curar. Jesus ele revelava, a igreja também pode revelar, né? Jesus profetizou a destruição do templo. Olha, mestre, olha só aqui esse lindo templo, né? Jesus falou assim, em verdade eu te digo, que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus passou profecias, Jesus profetizou acontecimento e sim, correto? Então, por isso que pode ser visto, Jesus ele tinha a ação profética, embora ele não fosse diretamente vindo como profeta. Mas Moisés falou sobre isso. Ele disse, olha, virá no meio de vocês um profeta que nem eu, que colocará termo no meio de vocês. Então, o profeta Moisés havia falado sobre isso.
Correto? Então, os dons espirituais, ele foi dado à igreja com o intuito de quê? De edificar, né? De trazer um bem comum para toda a igreja, correto? Então, vamos se tratando assim. Então, se é uma coisa que é dada por Deus, se é uma dádiva dada pelo Espírito Santo à sua igreja, existem alguns critérios que precisam ser observados para que esses dons venham até a pessoa, correto? Uma submissão à palavra de Deus, uma vida de renúncia do pecado, uma vida de compromisso com a pregação do Evangelho, correto? A insistência em praticar aquilo que é santo e verdadeiro vai fazer você ser apto, né, e capacitado para receber esses dons espirituais na sua vida, correto? Então é exatamente isso. Então, o que eu não posso fazer é ter um talento natural, uma coisa que eu desenvolvi pela minha própria capacidade e dizer que foi Deus que me deu, que foi o Espírito Santo que me deu. Aí sim se torna uma deturpação das Escrituras. Isso pode ser visto até como um falso profeta, alguma coisa nesse sentido. Então, como a gente viu agora no início aqui do vídeo, se eu quiser falar inglês, qual é o problema que tem nisso? Não tem problema nenhum em falar inglês ou qualquer um pregador subir no altar e falar inglês. O problema é não dizer que isso aí é o dom do Espírito Santo. Esse que é o problema. E muitas das vezes a gente tem visto pessoas fazendo isso. Pessoas sobem no altar, né? Falam inglês, my God, my life, my world, my church, né? My Jesus. Aí termina de falar essas palavras e diz, eu tenho dom de línguas. Aí sim, realmente a pessoa está se colocando numa situação complicada. Porque você aprender língua estrangeira por um nível, por um estudo, por uma pesquisa, pela sua própria capacidade, e você daqui 1 mês, 2 meses faz um curso intensivo, você tem um domínio sobre uma língua estrangeira, você nunca pode dizer que isso daí é as línguas que o Espírito Santo entregou que está na Bíblia. Não é as línguas que a Bíblia está falando. Primeiro, porque as línguas, existem 3 fatos que aconteceram na Bíblia em relação às línguas, tá? Um está em Atos capítulo 2, um está em Atos capítulo 10 e outro está em Atos capítulo 19, correto? Então está nesses 3 textos, testifica a manifestação que o Espírito Santo deu para trazer as línguas. E o fato que é interessante é que em todas essas 3 não houve nenhuma forma de entender que alguém sentou com alguém num banquinho e começou a falar, fala my God, fala my life, fala my life, fala my Jesus, fala my King, tá entendendo? Não houve nenhuma manifestação disso, porque se houvesse nós não iríamos negar. Tá na Bíblia, mas não existe, irmão. O dom das línguas não pode ser ensinado, não pode ser aprendido. Por quê? Porque é uma dádiva dada por Deus, que é um dom do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12, está lá em 1 Coríntios 14. Seja línguas estranhas, seja língua de anjos ou idiomas e tal, mas tem que ser dado pelo Espírito Santo. Você nunca pode fazer algo, aprender alguma coisa que alguém te ensinou e sair dizendo que foi o Espírito Santo que lhe deu, irmão, porque isso aí vai ser um problema muito sério para quem está fazendo isso. Porque a Bíblia diz que o que o homem plantar, ele vai colher. Então não há problema nenhum em o pregador subir no altar e falar inglês, como ele falou, falar palavras em francês. Eu acho até bonito isso, né? O pregador chega lá a falar em palavra em inglês, falar em francês, né? Falar em árabe, embora eles não falem nenhuma dessas línguas, tá? Que fique bem claro aqui. Eu não vejo pregador nenhum falando em árabe em cima de altar, eu não vejo pregador nenhum falando em turco, eu não vejo pregador nenhum falando em alemão, falando em russo, eu não vejo nada disso. Eu vejo eles falando só inglês, que é a língua mais comum que se vê no Brasil. Qualquer garoto aí que faz 5º ano, 6º ano, 7º ano, já tem uma basezinha do inglês, como é que funciona. Então é bem comum, não é verdade, que uma pessoa que tenha um mínimo de estudo que tenha um conhecimento básico de inglês, ainda mais com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então não podemos nunca dizer que isso aí é um dom dado por Deus. Aprender a dizer, não, eu aprendi, fica mais bonito falar assim, né? Eu aprendi um pouco de inglês, né? Aí você fala aquelas línguas, pode falar, não tem problema nenhum, né? Você chegar em, né? I love you, my God, né? I love you, my God, aí... Que é isso aí, irmão? O que significa? É que Deus ama vocês, né? Nós amamos Deus, né? Então, é bom falar e também traduzir. Porque seja lá a língua, seja ela conhecida ou desconhecida, se ela for lançada para a congregação, pode ser que 1 ou 2 entenda, mas a maioria talvez não entenda. Mesmo assim, tem que haver intérprete para seguir o princípio de 1 Coríntios capítulo 14.
Se houver algum tipo de língua que seja estranha para aquelas pessoas, ou seja uma língua de um outro idioma, ou seja uma língua de uma outra nação, ou uma linguagem espiritual, é necessário que se tenha pelo menos um mínimo de interpretação ali para a coisa ficar mais organizada dentro dos princípios bíblicos, correto? Então não há nenhum problema ele falar inglês, em um pregador falar em francês. O que não pode acontecer, irmão, é você e nós aprendermos uma língua que a gente estudou e dizer, eu tenho dom de línguas. Isso é o dom do Espírito Santo, isso é as línguas que o Espírito Santo entrega, essa é as línguas, é o dom de línguas que o Espírito Santo me dá. Não existe isso. Vamos lá pela Bíblia. Atos capítulo 2. E todos estavam reunidos, de repente veio do céu um vento impetuoso, e o que aconteceu? E viu-se repartidas sobre eles línguas como de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não houve nenhuma escola, eles não estavam sentados ali com um professor de língua, ensinando eles a falarem em línguas estrangeiras, que muitas que foram faladas e foi compreendida lá embaixo no Pentecostes, tá? Foi entendido de língua de mais de 14 nações lá, mas a Bíblia não diz que havia um professor ensinando a uma meia dúzia de linguagem daquele povo lá naquele dia que eles estavam buscando a promessa que Jesus falou, não sai de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não tinha nenhum professor ensinando línguas estrangeiras para eles. Não existe isso, porque a Bíblia não fala nada disso. Então, se não está na Bíblia, não existiu. Correto? Então, vamos entender dessa forma. Bora lá para o segundo texto lá. Atos capítulo 10, versículo 44, 45 em diante. Quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Bora falar da parte da intensidade já. Diz lá no versículo 44 que na hora que Pedro estava pregando Jesus Cristo, diz que desceu, caiu, o Espírito Santo caiu sobre eles. De repente, eles começaram a falar em outras línguas, a falar em outros idiomas, línguas estranhas, lá mesmo na casa de Cornélio. Não tinha nações ali não tinha outros povos ali, só estava a família de Cornélio, Pedro e os homens que foram com ele, tá? Eles começaram a falar lá, aquela maneira, línguas estranhas, idiomas, dons do Espírito Santo ali naquele momento. É isso que eles estavam fazendo lá, como você viu agora. Isso é dom dado por Deus. Isso não foi aprendido, ninguém me ensinou, não ensinei para ninguém, não aprendi com ninguém. É dado pelo Espírito Santo, isso aí é dom de Deus. Foi isso que aconteceu lá. E aí o que é que eles disseram? Olha, Pedro falou, eles receberam o mesmo dom que a gente recebeu lá, no dia de Pentecostes. Eles receberam o mesmo dom, ou seja, receberam. Pedro não ficou ensinando lá para eles, tá? Pedro não chegou lá, chega lá, olha, fala laba-laba. Aí o Cornélio, como é, Pedro? Laba-laba? É, isso. Aí tu repete agora, xaramanai. Aí o Cornélio, xaramanai. Aí todo mundo lá, xaramanai. Aí no final, pegou o embalo e começou, xaramanai, xaramanai. Não foi nada disso, não. Diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar nas línguas. É possível, tem algumas questionamentos sobre o quê? Pedro falou em línguas na hora que Pedro estava pregando para eles? Não está na Bíblia, mas é provavelmente que Pedro possa ter falado em línguas. Pode sim. Porque toda pessoa que tem o dom de línguas, quando ela está na intensidade da pregação, eu tiro por mim, por experiência de muitas pessoas que eu conheço, de perto e de longe, do momento que a pregação está intensa, vem aquela inspiração para falar nas línguas. É provável que Pedro possa ter falado em línguas? Sim. Provavelmente sim, porque o dom estava com ele. Então, ele falou do que aconteceu em Pentecostes? Provavelmente sim. Claro que ele teve que testemunhar o que aconteceu em Atos capítulo 2. Claro que ele teve que testemunhar que o que estava escrito lá no profeta Joel. É lógico que ele teve que falar. Lógico que ele falou. Até porque se a gente for observar o texto diretamente, ele repetiu basicamente a mesma pregação. Você pode analisar lá no capítulo 10, versículo lá 30 e pouco, lá Pedro começa a falar de Jesus, a qual crucificaram, né? Aquele, né, que o Senhor fez Messias e Cristo. Aí ele começa a relatar lá, o profeta Joel, o profeta começa a relatar os salmos, que o Cristo deveria ser morto, padecer, se ressuscitar, subir, se fosse a direita de Deus. Nessa mensagem, Pedro repetiu a mesma estratégia. Ele começou com a mesma mensagem que ele estava pregando. Aí diz que de repente o Espírito Santo desceu sobre eles.
E aí começaram a falar em outras línguas, eles usou a mesma estratégia. Então significa o quê? Que é provável que Pedro testemunhou o que aconteceu em Atos, olha, estava lá orando, de repente nós recebemos essa língua aqui, olha, que língua é essa aqui, olha? Que isso, Pedro? Que negócio é esse? Que língua é essa? Olha, o Espírito Santo deu. E se vocês crerem, Deus vai te dar o Espírito Santo. Não tem detalhe na Bíblia, mas pode ser que isso tenha acontecido sim. Que Pedro deva ter orado em línguas e no momento que eles foram ouvir essas línguas, eles estiveram ligados com Deus e o Espírito Santo veio, eles creram na mensagem, creram no testemunho de Pedro e receberam o Espírito Santo também. É o segundo testemunho que eu estou dando aqui. Não houve nenhum aprendizado, não teve escolinha nenhuma de língua. Tá? Fique firme aí, dê o seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, porque isso é um assunto muito interessante isso aqui e bastante polêmico para o tempo do fim agora, tá? Agora, bora para a terceira testemunha disso aí. Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo foi para a cidade de Éfeso, correto? Lá em Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo chegou até a cidade de Éfeso, encontrou lá 12 discípulos lá, correto? Não eram os discípulos de Jesus, eram 12 homens lá, que já tinham se convertido, que estavam vivendo o evangelho e pregando já Jesus. Paulo chega com eles e pergunta assim, olha só a pergunta, escuta aqui, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Olha só, aí vem a deturpação aqui. Receber o Espírito Santo quando crê e falar assim, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Isso aqui, eu ainda vou entrar de novo, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso aqui. Ah, porque a pessoa crê e recebeu o Espírito Santo. Se a pessoa cresce em Jesus, apenas aceitasse o Evangelho, fosse o sinal de batismo com o Espírito Santo, então esses homens lá de Atos 19 estavam batizados com o Espírito Santo. Eles iam falar, recebemos. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. Então, se nós cremos, significa que nós recebemos. Paulo vai falar, não, tudo bem, você receberam, que Deus abençoe, amém. Não. Aí, cadê? Qual é o sinal do Espírito Santo? Paulo começou a explicar. Olha, João batizou para a remissão de pecado, começou a explicar. Diz o texto que Paulo levou eles a se batizar pelo nome de Jesus. E na hora que eles saíram das águas, o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles. E diz o texto que eles começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito também lhes concedia que falassem. Eles começaram a falar em outras línguas estranhas, outras línguas, outros idiomas. Começaram a falar lá. Mas certo é que não foi Paulo que ensinou eles. Não, foi o Espírito Santo que batizou. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Paulo falou sobre alguma coisa de língua? Pode ser que ele tenha falado. Pode ser, já era uma coisa bem avançada ali. O que é Paulo receber o Espírito Santo? Pode ser que eles tenham questionado? Pode. O Espírito Santo, quando vem sobre alguém, ele deixa um sinal. O sinal é esse aqui que eu vou deixar para você. Vocês creem em Deus, creem no Espírito Santo? Cremos. Queremos o Espírito Santo. Paulo impôs a mão, determinou sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Foi assim. Não houve aprendizado, não houve escolha, não houve nada. Então, meu irmão, os três fatos mostram que o dom foi dado pelo Espírito Santo, não foi ensinado por homem nenhum. Não foi ensinado por pessoa nenhuma. Então, qual é o problema, então, do pregador falar inglês em cima do altar? Nenhum. Não tem problema nenhum. Eu acho até bonito falar inglês, falar em francês, correto? Então, em um momento que você está orando, se vir na sua mente palavras em inglês, fale, irmão, não tem problema nenhum. É Deus que está inspirando você a fazer isso, se é que você quer entender. Tá correto? Agora, o que a pessoa não pode dizer, mas isso aí é o dom das línguas? Não. Você está apenas sendo motivado a glorificar a Deus no idioma que tu já tem conhecimento. Mas isso não é o dom de línguas, conforme eu citei os três acontecimentos aqui que estão na Bíblia. Então, qual é o problema? Qual é o problema, irmão, a gente falar inglês em cima do altar? Nenhum, eu falo também, mas eu não vou dizer que aquilo ali é dom de línguas, correto? Então, o problema aí é dizer que aquilo... Não, isso aqui, o que é isso que tu está falando, pregador? Isso aí é o dom de línguas. Esse é o dom de línguas. O Espírito Santo me entregou o dom das línguas. Está ouvindo essa língua? Foi esse dom que eu recebi. Não, se você entende que você aprendeu com alguém, que alguém te ensinou, não diga que foi o Espírito Santo que lhe deu. Você vai se meter em problema sério com Deus. Não atribua a Deus uma coisa que não foi Ele que lhe entregou. Não faça isso. De Deus não devemos zombar. O Espírito Santo é coisa santa, fina e pura. Ore a Deus, receba o Espírito Santo na sua vida. O que mais Deus quer é dar o Espírito Santo para nós. Você sabia disso? Você sabia disso? Então, você não sabia, está sabendo agora. Lá em Atos, capítulo 2, o que Pedro falou? O que está acontecendo aqui é o que está lá no profeta Joel.
2:28, que nos últimos dias diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É vontade de Deus, irmão. Derramar o Espírito Santo sobre a igreja dele, sobre as pessoas que crêem. Não é sobre qualquer um, é sobre toda a carne que viria a se converter a Cristo. Igual lá em Atos 19. Derramou sobre eles lá, porque eles acreditaram em Jesus. Então, a vontade de Deus dar o Espírito Santo para todas as pessoas. Só que ele não é uma coisa que você vai comprar ali no mercado. Ah, quanto é o Espírito Santo? Olha, tem promoção aí, pode pagar 10 vezes. Ah, quanto é o dom de cura? Ah, o dom de cura é tanto. Ah, o dom de línguas? Ah, o dom de línguas é 5K. Ah, tá bom, pode pagar em 10 vezes. Não existe isso. Não tem como comprar, negociar. As coisas de Deus é entregue pela vontade de Deus. Por Deus ninguém se zomba. De Deus a gente não negocia, não faz barganha, não faz nada. Tudo que temos de Deus é pela sua infinita misericórdia. Ah, eu exijo. Ninguém exige nada de Deus. Ninguém exige nada. Era para estar todos fadados à destruição, à morte, a tudo. Todos ficaram encerrados debaixo do pecado para que Deus usasse de misericórdia com todas as pessoas. Não tem, não. Rico, pobre, preto e branco, negro, qualquer raça, qualquer cor. Todos foram encerrados debaixo do pecado para que Deus usasse de misericórdia para com todos, para que todos fossem salvos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele derrama dons à sua igreja. Nunca devemos dizer que se aprendemos alguma coisa, o Espírito Santo é o dom das línguas. Não. Pode orar sim, pode dizer, não, eu tenho o dom de línguas. Não diga que aquilo é dom de línguas. Que você aprendeu, você pode falar normal. Pode falar em turco, em árabe, ainda que digam, mas não vejam. Então, estudem, ou então orem para receber essa língua. Na língua que eu oro, vem essas línguas. Essa língua que eu orei aqui no começo do vídeo, você pode fazer um teste lá, são idiomas. Mas eu não aprendi. Foi o Espírito Santo que me entregou. Você pode colocar no aparelho de tradução. Ali nessa língua você vai achar russo, vai achar alemão, porque eu já fiz o teste. Você vai achar turco, você vai achar árabe e vai variando. Tem vezes que tem 4 ou 5 línguas, tem vezes que tem até mais, dependendo da intensidade da oração. Isso é muito lindo. Mas eu pedi para Deus. Eu pedi para quê? Para me exaltar? Para me vender o dom? Não. Eu pedi para Deus para provar que a Bíblia se cumpre na sua totalidade. Que havia muito debate por aí. Qual é o dom? O dom lá de Atos. Era língua estranha, era idioma. Eu vi tanta discussão com isso, que sabe aquela história de Jacó? Que Jacó lutou com Deus? Sabe aquela história? Eu fiz praticamente a mesma coisa. Eu cheguei, Senhor, é o seguinte, se está aqui na tua palavra, que eles falaram lá idiomas, então se esse dom existe, eu quero que tu me entregue para provar que a tua palavra é verdadeira. Nesse sentido. Porque tem uns que não acreditam que era idioma, tem uns que dizem que era língua estranha. Existiu esse dom? Ficou só para eles? Pode ser dado para nós hoje? Foi idiomas? Me dá um sinal. Me entrega para mim, qualquer outra pessoa que possa testemunhar. Sabe o que aconteceu? Deus me entregou. Eu orei para você ver. Eu tenho um vídeo meu mostrando que eu tenho esse dom. Mas é para provar, para tirar esse embaraço da cabeça das pessoas. Esse embaralho, essa confusão teológica de dom de língua, idioma, não é? Tem 2 dons. 1 Coríntios capítulo 14 é a linguagem de oração, que é a língua estranha, é uma linguagem de oração. Ela dificilmente tem interpretação essa língua, porque ela é mais uma linguagem de oração. E tem os idiomas sim, que eles são misturados, vários idiomas ao mesmo tempo, muitas vezes você não entende nada, mas Deus te passa uma interpretação dentro desse idioma. Essa língua que eu falei agora aqui, existiu sim, Deus confirmou, Deus quer lhe entregar, é só você crer, se qualificar espiritualmente e acredite que existe, porque Deus vai te entregar em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa revelação. O dom de línguas é um dom que vem do alto, não é aprendido, não tem problema nenhum, né? Como esse rapaz, eu admiro todo esse trabalho. Eu acho que não precisa estar atacando da forma que estão atacando, não. Eu só entendo assim, ele tem que saber diferenciar. Não, eu falo inglês porque eu sinto de falar, mas se é o dom das línguas, ele tem que dizer que não é, porque isso não é dom das línguas. Não é só, vejo vários pregadores, até de igrejas tradicionais, como eu já vi, falarem inglês, porque aprenderam, pessoas bem estudadas, são até doutores, conhecedores profundos, gente estudada. Claro que, logicamente, que uma pessoa que tem um estudo muito elevado tem conhecimento sim de inglês, claro que tem. Até quem não tem alguma coisa de conhecimento, e a pessoa orar e subir no altar e dizer isso é dom de língua, não faça isso, não é verdade, não existe isso. Não existe isso, entendeu? Não é incoerente, é falta de temor a Deus. Então, quer falar inglês, fale, porque você aprende um inglês e dizer que é dom de língua, você está desacreditando que a Bíblia se cumpre. Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, buscai com zelo os dons espirituais. Não ficou só no ano passado, não. Sabe por quê? Porque o diabo está aí até hoje, aí, matando, roubando, destruindo lares, famílias e tudo mais. Os demônios estão a todo vapor aí. A gente vê no noticiário tudo aí. Então, os donos ficaram só lá para trás. Eu tenho um vídeo falando sobre isso.
Então, o mesmo Deus que era lá ontem, é hoje e sempre. Então, os mesmos diabos e demônios que existiu lá, existiu hoje, não vai ser para sempre, mas hoje ainda estão existindo. Porque Deus ainda não cumpriu o propósito todo de findar o que ele teve que fazer, tá correto? Jesus voltar, finalizar, separar bode, ovelha de lobo, e findar e trazer o seu reino eterno, o reinado milenar de Cristo. Isso ainda não aconteceu. Então, Satanás foi jogado na terra, conforme Apocalipse capítulo 12, desceu com grande fúria para desencaminhar as nações. Agora, mais do que nunca, precisamos, eu e você, dos dons espirituais para nos fortalecermos, pregarmos para vencer o desânimo, a tristeza, vencer o pecado, a morte, a desgraça desse mundo que leva o crente a se corromper, voltar para o mundo e ser destruído lá. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Nós temos que levar a sério o evangelho, levar a sério as coisas de Deus na nossa vida. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Ore para receber os dons verdadeiros de Deus. Você quer falar inglês? Fale. Você quer falar francês? Fale. Suba no altar, fale qualquer língua que você sentir de falar que você aprendeu ou quer continuar aprendendo. Estude, aprenda. Fale na igreja, é bonito, é muito legal. Só não podemos dizer que isso daí é um dom dado pelo Espírito Santo, porque não é. Porque eu mostrei aqui na Bíblia como é que o dom do Espírito Santo se manifesta sobre a vida da pessoa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, assista esse vídeo do começo ao fim, você que entrou agora, leve essa mensagem para outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu creio na vitória, eu creio na bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém.